Por iniciativa dos deputados Arlete Sampaio e Vasnid Rouri, a Câmara Legislativa do Distrito Federal realizou no último dia 20 audiência pública para debater soluções para os entraves à atuação das entidades sem fins lucrativos que constituem o chamado terceiro setor. Durante o encontro, que contou com a participação de dezenas de representantes de instituições que atuam no DF, Arlete destacou o esforço que tem sido realizado no âmbito do governo para estabelecer uma relação de proximidade com as instituições socioassistenciais. A gente sabe que a discussão sobre o terceiro setor, chamado terceiro setor, ela foi bastante desenvolvida nos anos 80 e nos anos 90. E o terceiro setor se distingue do primeiro setor, que é o Estado, exatamente porque não é estatal. São entidades privadas sem fins lucrativos. E se difere do segundo setor porque não é mercadológica. E o grande debate é justamente como encaixar, compreender de maneira definitiva a importância desse terceiro setor no desenvolvimento de políticas sociais, na garantia de direitos e na garantia de que não haja violação desses direitos. Eu tive a oportunidade, como secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, coordenar todo o processo de discussão da Lei 12.101 de novembro de 2009, que reestruturou o processo de certificação das entidades beneficentes no Brasil. O Conselho Nacional de Assistência Social recebia esse pedido de entidades que atuavam na área da saúde, na área da educação e na área da assistência. Mas finalmente a gente conseguiu fazer com que a gente separasse o processo de certificação das entidades de saúde com o Ministério da Saúde, entidades da Educação com o Ministério da Educação e as entidades assistenciais com o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos há 46 anos. Temos utilidade pública federal, utilidade pública distrital, registro em todos os conselhos. No entanto, quando houve a mudança da assistência social para a educação, nós perdemos a isenção da água. E uma conta que era de R$1.000 e poucos foi para 6.000 e cacetada. Eu considero um absurdo nós que já temos utilidade pública termos que lutar para não perder uma conquista, para não perder um direito. A interpretação em cada ministério vem trazendo um terror para as instituições que muitas delas já experimentaram o tamanho do déficit que a Receita Federal apresentou. E se isso persistir, todas elas vão quebrar, vão fechar. Com relação ao reconhecimento, eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Social dá um grande exemplo no reconhecimento e na valorização das instituições de assistência social e de educação, quando o discurso da parceria desloca da prática para a realidade. O serviço que as entidades prestam é serviço público. Elas não são entidades, não são Estado, e por isso não dá mais para conviver com a ideia de aplicar naquilo que couber a Lei de Licitações 8.666. Então, é nessa perspectiva que nós temos caminhado, e agora, recentemente, nesse mês de agosto, eu tive a oportunidade de sentar com o secretário da Casa Civil, Berger, e ele, então, se dispôs. Nós temos um processo autuado na SEDEST propondo uma regulação da política de convênios para o Distrito Federal. Então, nós não vamos começar do zero. Nós temos todo um acúmulo já realizado que, creio eu, que deva e pode servir, sim, para as outras políticas públicas de Estado que nós temos aqui no Distrito Federal, para que nós possamos também dar nossa contribuição nesse reconhecimento. E hoje eu tenho a alegria de trazer até aqui a portaria 31 da SEDEST, que é de maio desse ano, aonde a gente estabelece parâmetros para fazer a regulação dessa relação convenial, para que se compreenda que quando a gente convenia, nós não estamos terceirizando o serviço. O conveniamento, as entidades de assistência social são da rede complementar, não é suplementar. E eu tenho serviços que hoje são feitos exclusivamente
pelas entidades da sociedade civil no âmbito da assistência social. E a outra proposição é que a gente altere a Instrução Normativa 001 de 2005, porque ela foi feita para eventos, ela não foi feita para serviços de caráter permanente continuados, como é a educação infantil, como são os serviços assistenciais. Hoje, acolhimento de idosos, acolhimento de crianças e adolescentes, acolhimento e serviço para pessoas com deficiência, praticamente nós temos quase 100% deles todos feitos pela sociedade civil. A questão das entidades do terceiro setor no Distrito Federal não difere muito do que acontece no país todo. É uma situação em que já existe um reconhecimento do poder público que essas entidades elas são parceiras na consecução, na materialização dos direitos sociais. Contudo, ainda existe na legislação lacunas, insegurança e principalmente uma tentativa de, nessas parcerias, quando a entidade recebe dinheiro público, exigir das entidades as regras de direito público, o que acaba desvirtuando e cooptando essas entidades. Muitas vezes não é nenhum problema de legislação, é um problema de interpretação da legislação. A OABDF, enxergando essa tensão, enxergando esse problema, constituiu a Comissão de Direito do Terceiro Setor para participar desse debate a nível nacional e no nível do Distrito Federal, procurando fazer contrapontos com interpretações da legislação posta que sejam limitadoras dessa grande parceria e do respeito à natureza das entidades e também apontando, indicando legislações que precisam ser melhoradas, que precisam ser aperfeiçoadas e ofertando ao poder público, nesse grande debate democrático, instrumentos de aperfeiçoamento do direito posto. Por fim, o presidente da Câmara Legislativa, deputado Vasnide Roure, anunciou como encaminhamento a constituição de um fórum composto por parlamentares para analisar a questão e, caso seja necessário, criar uma legislação adequada para regulamentar o exercício das atividades prestadas pelo terceiro setor.